Olá, esse é o Nelscast, o podcast da Nels. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Amado, gerente de relacionamento e comunicação da entidade. E hoje eu estou aqui muitíssimo bem acompanhada do nosso Big Boss, o diretor-presidente da Nels, Augusto Reis. Augusto, por favor, dá as boas-vindas para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Ok, Mari, eu gostaria de agradecer que esse momento possa ser realizado pela importância que ele se reveste. Esse é um evento de uma série de tantos outros que virão por aí, com informações, com notícias, para que todo o nosso público seja abastecido dos termos, das coisas que envolvem a nossa entidade. Agradecer também, Mari, a todos que estão aqui nos acompanhando, porque esse evento está sendo feito para eles. Então, a vocês que estão aqui, o nosso muito obrigado. Isso mesmo, Augusto, você já adiantou. Eu ia explicar um pouquinho do que é o Nelscast, né? Então, o Nelscast ele vai passear por temas ligados à educação financeira e previdenciária e tudo que se refere a Nels e os seus processos, né? Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre investimentos dentro da Nels, né? Então, essa vai ser a oportunidade, é um tema que suscita muitas dúvidas, a gente sempre é muito interpelado sobre as questões de investimento. Então, para quem tem dúvidas, essa vai ser a oportunidade de ficar por dentro de tudo que se refere a investimentos na entidade. Então, Augusto, hoje eu queria que a gente falasse sobre a Nels, né? Então, para quem entra em alguma das nossas patrocinadoras, eu queria que você explicasse o que é a Nels. Bom, eu vou primeiro falar para todos o que é a ANELS. A ANELS é uma entidade, é uma instituição que cuida de previdência complementar. E o que significa esse termo previdência complementar? O sistema de previdência no Brasil, ele é dividido em três pilares, né? O primeiro pilar é a previdência oficial do setor privado, que é atendida pelo INSS. O INSS é uma autarquia do governo federal que ela faz o pagamento das aposentadorias das pessoas. E isso todos que estão ligados a alguma atividade privada, ou mesmo autônomo, ou mesmo uma pessoa que independente, ele pode contribuir para que no futuro ele receba uma aposentadoria oficial. Existe um outro pilar, que é a aposentadoria dos servidores públicos, que abrange os funcionários públicos dos diversos segmentos que constituem o Estado. A União, os Estados-membros e os municípios têm funcionário público. E essas pessoas recebem suas aposentadorias através de instituições que cuidam do setor público. Então, nós temos o setor privado, de um modo geral, o INSS, o setor público, o regime próprio de aposentadoria do funcionarismo público, nas três esferas, e entra a Previdência Complementar como um terceiro pilar. Por que a Previdência Complementar entra aí? Entra porque, na maioria das vezes, quando as pessoas saem da sua vida laboral e se aposentam, normalmente tem uma queda significativa na sua renda, porque nem sempre os valores pagos nas aposentadorias são suficientes para prover as necessidades que essas pessoas tinham. Então cai muito a capacidade de renda das pessoas. E é nesse momento, Mariana e pessoal, que a gente entra com a previdência complementar. Essa previdência complementar, ela é facultativa. Enquanto as duas primeiras que eu falei têm caráter obrigatório, como a previdência do INSS, do setor privado, como a previdência dos órgãos públicos, no caso do setor público. A previdência complementar, ela é opcional. E ela se subdivide em duas partes: a previdência complementar aberta e a previdência complementar fechada. A previdência complementar aberta, ela é qualquer pessoa da sociedade pode chegar e contratar uma previdência aberta em uma instituição financeira, numa seguradora, pode ir até um banco privado ou um banco público e abrir uma previdência com essa instituição. E aí vai depositando, complementa a sua renda. E existe nós que somos a previdência complementar fechada. O que é que quer dizer isso? Só acessa a ANELS ou uma entidade de previdência complementar fechada os empregados de empresas que sejam patrocinadoras
da entidade. Isso significa dizer que somente os empregados daquela empresa que tenha uma entidade é que acessa. Então, outras pessoas que não sejam empregados não conseguem aderir à entidade. E por que isso é importante? Primeiro, porque as entidades fechadas de previdência complementar têm um número limitado. Nem todas as empresas são patrocinadoras de uma entidade de previdência complementar. O que acontece é que algumas empresas, e no nosso caso, no grupo que a gente está ligado, que é o Grupo da Energia, com suas 41 empresas, elas são patrocinadoras da NEOS. Ou seja, todo empregado de uma das empresas que fazem parte da Neo Energia, ele pode acessar essa previdência complementar. Aí você me diz, e o que é que isso tem de diferencial? Eu diria, Mariana, a previdência complementar, ela só abrange hoje 3% da população trabalhadora do país. Somente 3 em cada 100 trabalhadores têm a possibilidade de entrar numa previdência complementar fechada. E aí é o que eu digo a você. E daí, o que é que a Previdência Complementar Fechada tem de especial? Tudo. A começar a dizer que nós somos estruturados para administrar os recursos que as pessoas fazem de contribuição. E nós não somos entidades com fins lucrativos. Tudo que a gente consegue é da pessoa, ou seja, a rentabilidade é passada integralmente para as pessoas. No nosso caso, nem taxa de administração os empregados do Grupo da Energia pagam. Então, é uma instituição gratuita, onde você faz as suas contribuições mensais, e lembrando que cada R$ 1 que você contribui, a empresa que você está ligado contribui com igual valor, esses dois valores vão para uma conta em seu nome, e isso vai sendo rentabilizado ao longo dos anos. E aí o que é que a gente espera, Mariana? Que a gente consiga, com o passar do tempo, que cada um vá acumulando reserva matemática, valores, que ele possa, no futuro, programar uma renda que irá se somar à renda obtida na aposentadoria, na Previdência Oficial. E isso é um diferencial muito grande. Eu costumo dizer que não existe no mercado nenhum investimento em que você coloque X reais e que de cara você ganhe aqueles X reais de volta. Então, apesar da previdência complementar ser opcional, como você falou, é um opcional quase que obrigatório, porque é não inteligente você não aderir se você tem a oportunidade a uma previdência, uma entidade fechada de previdência complementar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da ANEELS, dos nossos números, do nosso tamanho, para que as pessoas tenham noção do que é a entidade, né? O que a gente representa. Bom, a ANEELS ela foi criada em julho de 2018. Nós completamos 5 anos agora em junho. Isso. Então, 5 anos de existência, ela foi gerada em 2018 e em 2020 tem um marco importantíssimo, porque no dia 1º de outubro de 2020, existia anteriormente 3 entidades de previdência complementar fechada. Uma ligada à empresa da Coelba, que era a Faelba, outra ligada à empresa Celp, que era a Celpus, e outra ligada à empresa Cosern, que tinha a Fundação Fazerne. Uma na Bahia, uma em Pernambuco e outra no Rio Grande do Norte. Em 1º de outubro de 2020, a ANEELS incorporou essas 3 fundações. O que é que aconteceu? A gente recepcionou toda a estrutura, todos os recursos, todas as operações que essas empresas faziam de maneira segregada, a gente hoje faz tudo dentro da ANEELS. Isso significa o quê? Que a ANEELS administra um patrimônio hoje de 3 bilhões e 600 milhões. Nós temos diretamente ligados a gente 18.200 vidas diretas, sendo que dessas 18 mil, em torno de 12 mil ainda está na fase laboral. As pessoas ainda estão trabalhando. Mas nós já temos 6 mil pessoas, um pouco mais de 6 mil, que recebem renda todo mês, pago por um dos planos de benefícios. E aí é importante dizer
que o papel da ANEELS é administrar um plano de benefício. Quando você ingressa em uma das empresas patrocinadoras da ANEELS, você acessa um plano. Hoje nós temos aberto o plano de contribuição definida, que é o plano chamado Plano CD-NELS. O que é isso? É o ambiente, é o contrato que você faz com a ANEELS para que você siga aquelas regras dos regulamentos e possa, ao longo do tempo, ir auferindo, acompanhando, e a gente faz isso de uma forma muito transparente. Todas as informações de gestão nossa são publicadas, estão disponíveis para quem quiser, e a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Quando chega lá na frente, é que a gente vê a importância. Mariana, se você pegar uma das pessoas hoje que são assistidas nossa, o termo assistido é utilizado para aquelas pessoas que se aposentaram, né? Para nós o termo é assistido. O assistido nosso, ele fica bastante feliz com a decisão dele ter entrado na ANEELS. Quer dizer, a maioria dessas pessoas de hoje entraram em uma das 3 fundações. Isso. Mas é como se fosse a ANEELS. Então, eles estão muito felizes, eles estão reconhecidos e eles sabem da importância dessa complementação de renda. A gente não pode deixar de falar, Mari, na fase quando a gente entra na fase de aposentadoria, acontece um fenômeno que é, primeiro, a redução da renda da gente. Isso. Além desse aspecto da importância de você complementar com uma previdência complementar a sua renda, geralmente, numa certa idade, começam a ter custos relacionados à saúde. Sim. A medicina exige gastos, medicamentos, e ainda tem um fenômeno social, né, que hoje os filhos e os netos terminam ficando na casa dos pais e dos avós. Então é um fenômeno interessante essa transformação do comportamento social, onde os jovens hoje querem mais segurança. Casa de papai e mamãe e casa de vovô e vovó dá segurança. Então, o aposentado ele vai precisar ter mais recursos para fazer frente às suas demandas de saúde, para fazer frente àquelas necessidades dos seus entes queridos e ter uma vida com qualidade, né? Então eu digo assim, o nosso negócio, Mariana, é proporcionar qualidade de vida. Esse é o grande mote da nossa entidade. É a gente se ver nas pessoas, e eu digo a você que eu, como participante do plano também, meus recursos estão sendo administrados pela ANEELS, eu tenho uma segurança na frente, que eu vou ter essa complementação. E isso é uma coisa mais do que interessante. É mais do que interessante, eu diria que é necessária. Outro fenômeno que as pessoas, que a gente precisa considerar, as pessoas estão sendo pais mais tarde. Então, eu provavelmente serei uma aposentada com filhos na faculdade. Então, eu preciso, de alguma forma, garantir a minha renda, né, para sustentar meus filhos, não são nem meus netos. E a gente, você falou aí da ANEELS, que foi criada, mas assim, desde quando a ANEELS foi criada, eu posso dizer que a ANEELS é uma entidade inquieta, né? A gente sempre está com muitos projetos grandes e desafiadores. Eu queria que você falasse um pouquinho agora desse passado recente, né? Mas que a gente passou, que foram os desafios que a gente enfrentou para a gente chegar até aqui e nesses 5 anos de NELS, mas efetivamente de 3 anos de criação. Então, queria que você fizesse uma retrospectiva desse passado recente nosso. Então, em julho de 2018, a NELS é criada, mas ela é criada sem nada dentro dela, é só uma instituição com os seus registros, tudo ok. Março de 2020, portanto, 2 anos depois, quase 2 anos depois da criação da NELS, nós criamos o primeiro plano de contribuição definida, que era próprio da NELS, é o chamado plano CD-NELS. As outras 3 entidades que eu falei, FAELBA, CELPES e FASERN, cada uma administravam 2 planos. Um plano chamado de contribuição definida e um plano chamado de benefício definido, que já não existem mais no nosso sistema os planos de benefício definido. Esses planos, as pessoas contribuíam e ela tinha uma renda vitalícia, né? Ou seja, depois que ela se aposentava, ela tinha uma renda
até o último dia de vida dela ela recebia. Só que isso apresentava um valor definido, por isso que é o benefício definido. O outro plano de contribuição definida, ele surge na mudança da década de 90 para cá, onde você tem um plano, ao você entrar nesse plano, como você citou anteriormente, se você põe 100, a empresa põe 100 também, então você já largou aí ganhando o mesmo valor que botou e vai sendo rentabilizado. E é uma reserva individual da pessoa, é controlada individualmente. No futuro ele vai ter um valor e aí ele vai administrar esse valor com as diversas opções de programação de renda que a gente oferece para ele. Quando a gente, então, absorve as 3 fundações, isso aconteceu em 1º de outubro de 2020. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Imagine você que a gente estava, ao mesmo tempo, toda a população extremamente preocupada, angustiada, com receio, com insegurança, e a gente tendo que botar para dentro 3 instituições. Quando você falou na incorporação dessas instituições, é você trazer tudo que ela tem, todas as suas obrigações, todos os seus direitos, todos os seus planos, tudo que envolvia cada uma dessas entidades passaram a ser de responsabilidade da ANEELS. Então é como se a ANEELS ela triplicasse a sua amplitude de gestão. Então você passou a ter 7 planos para administrar. E você fez toda essa conversão no meio de uma pandemia. Bom, aí você diz, certo, mas hoje a ANEELS já está com essas fundações incorporadas. Tá, mas a gente vive dentro de um segmento onde a coisa mais constante que nós temos é a transformação, é a mudança. A mudança ela ocorre o tempo inteiro no nosso segmento, Mariana. E aí veio a seguinte, para lhe dar um desafio vivenciado. Como nós tínhamos 3 planos de contribuição definida, um em cada uma das entidades anteriores, e um plano de contribuição definido dentro da ANEELS, a gente propôs uma migração. Pegamos o público desses 3 planos, o da Bahia, o de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e oferecemos as condições dele migrar para o plano CD-NELS. E por que a gente fez isso? A gente fez isso porque o plano CD-NELS é um plano extremamente moderno, com regras bem interessantes, né? E a gente queria fortalecer o plano, porque na medida que você aumenta seu patrimônio, Mariana, você passa a falar um pouco mais grosso no mercado, né? Então, a gente fez essa migração, foi um trabalho enorme que a gente concluiu em março de 22. Então, esse foi o primeiro grande desafio que a ANEELS, além da incorporação, essa migração de planos. Ela já ocorreu, nós temos hoje, continuam os outros planos pré-existentes, por conta de que não foi 100% a adesão, mas a gente já está convivendo com a ANEELS sendo o plano CD de maior tamanho. E você diz, e o que é que vem por aí? Eu digo a você que nós estamos em vias de incorporar uma outra fundação. A fundação da empresa de energia de Brasília, que ela tem uma fundação chamada FACEB, e que nós temos o projeto de incorporar. Ou seja, a gente vai botar para dentro da ANEELS mais uma estrutura de fundação com todos os seus elementos. Esse projeto é um projeto também desafiador e que está aí na iminência de ocorrer. Tem um outro desafio também em vista, que a empresa do Grupo da Energia, que é a empresa Electro, que é uma distribuidora de energia que pega a região de São Paulo, lá uma certa região de São Paulo, elas têm planos de benefícios administrados por uma fundação chamada Viveste. O intuito vai ser transferir o gerenciamento deste plano. É diferente de incorporação. Na incorporação, eu trago tudo que tinha anteriormente. Agora, eu só vou trazer o trabalho. Eu vou trazer só o plano e vamos administrar com o que a gente tiver. Então, esse desafio, embora seja de planos, né,
eu diria assim, vai ser um marco na história da ANEELS, porque nós vamos pegar algo que era de outra entidade, que não fazia parte do nosso grupo, como a FACEB faz, Isso. e vamos botar para dentro da ANEELS. E está sendo confeccionado, para usar um termo que a gente usa muito aqui na ANEELS, está na esteira de produção o chamado Plano Família, Mariana. O que será esse Plano Família? Spoiler. Dá aí pra galera. O que é o Plano Família ANEELS? O Plano Família ANEELS é o seguinte: hoje você só entra nos planos de benefícios administrados pela ANEELS se você for empregado da empresa que patrocina o plano. Mas e como é que fica os filhos? Como é que fica os familiares? Que seria interessante que eles tivessem também o alcance desse plano, de participar de um plano de benefícios. Você falou bem aí do seu caso, que você tem filhos e que provavelmente eles vão estar na faculdade. Então você pode ter um plano para que as pessoas possam acumular recursos para poder pagar a vida de estudante de uma universidade particular, ou mesmo até pessoas querem que seus filhos estudem fora do país, ou mesmo não, ele não tem um projeto definido, mas quer ter o recurso para que numa eventualidade futura ele possa ter essa cobertura, ou até mesmo, que é o que a gente recomenda, que guarde esse dinheiro para essa fase da vida de aposentadoria. Então, esse plano está sendo elaborado, aí você tem que entender o seguinte: esse é um plano que a ANEELS está criando, é dela, e ela é instituidora. Nesse caso, as contribuições só serão da pessoa que aderir, porque a ANEELS ela não tem recurso próprio. E as empresas não têm nada a ver com os familiares dos seus empregados. Então, é um plano dito instituído, portanto, não tem empresa patrocinando, mas ainda assim é uma oportunidade de você botar o seu recurso. Se é de você pegar o seu recurso, contratar um plano de um banco que não vai lhe entregar toda a rentabilidade conquistada. Porque visa lucro, né? E não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O que der, o cara vai levar. Isso. E a gente vai praticar taxas de administração baixíssimas. Isso. Ou seja, ao invés do familiar até o terceiro ou quarto grau, ele vir a depositar num banco onde ele não vai ter o que ele podia, a ANEELS vai estar aqui para recepcionar essa pessoa, administrar os recursos dela e poder dar a ela esse conforto de ter uma rentabilidade e um incremento na sua reserva, no seu saldo de conta, cada vez mais interessante. Então, eu diria que esses 3 grandes desafios estão em curso. E eu tô aqui ansiosa para o Plano Família, para colocar meus pequenos no privado, acho que serão os primeiros participantes do Plano Família ANEELS, sem dúvida. Então, Augusto, eu queria agradecer a sua presença nesse primeiro programa. Acho que tivemos um overview e um panorama interessante do que é a ANEELS, dos desafios que enfrentamos e dos desafios que vamos enfrentar. E eu queria só, para finalizar, que você desse a sua palavra, para os nossos ouvintes, para a gente finalizar e encerrar esse programa. Bom, eu queria aqui primeiro voltar a agradecer aqueles que estão nos ouvindo, e quero dizer a vocês o seguinte: se você tem um colega aí que ainda não entrou na ANEELS, fale para ele entrar, porque ele está deixando uma oportunidade raríssima escapar. Cada 3 em 100 pessoas empregadas têm acesso a uma entidade fechada de previdência complementar. Então, avise ao seu colega que ainda não entrou, para ele entrar. E eu quero passar aqui uma mensagem de confiança na instituição. Se existe uma coisa que a gente prima muito aqui, é pela transparência, a boa-fé, os melhores esforços. Então, nós somos uma instituição já consolidada no sistema. A gente tem uma estrutura que é muito buscada pelas outras instituições. O que a ANEELS faz, o Sistema de Previdência Complementar Fechada escuta e segue, né?
Então a gente é uma referência. Então o que eu posso dizer é o seguinte: vocês estão muito bem atendidos, mas eu faço um pedido também, Mari, que essas pessoas acompanhem a gente através dos nossos canais de comunicação. É muito importante que cada um dos nossos participantes, cada um dos nossos assistidos, acompanhe o que está acontecendo na sua entidade, tá certo? Então, um abraço a todos e saudações previdenciárias. Então, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. A gente encerra esse programa e até o próximo Nelscast.